Bom dia, pessoal. Vamos começar. Então, na aula de hoje, o planejamento é a primeira parte da aula. A gente vai fazer exercício de fixação, então, sobre o potencial que a gente analisou na aula passada, que é o potencial poço finito, né? A gente mostrou que é os níveis de energia, se a energia mecânica é menor que a altura do poço, né? Os níveis de energia são quantizados. A gente aprendeu que o número de níveis de energia é finito e vai depender das características do poço, né? Sua largura, sua profundidade, né? E, claro, o valor da energia mecânica, né? De novo, a gente tem autofunções que têm paridade definida, intercalando, começando com a função par, depois indo, né, para os próximos níveis, intercalando par e ímpar sucessivamente. Hoje eu vou mostrar como é que a gente calcula numericamente, né, os níveis de energia e tentar mostrar aqui a conta gráfica, né, a análise gráfica. Depois, no momento, o Guilherme vai começar a nos apresentar a questão do oscilador harmônico, como é que a gente vai tratar em mecânica quântica potenciais elásticos, né, em mecânica quântica, certo? Então, só para começar a questão dos exercícios de fixação, eu vou começar o primeiro exercício ainda com o caso do poço finito, mas com energia maior que o poço, tá? Diferente do caso clássico, nessa versão aqui, né, onde a energia é maior que a profundidade do poço, a gente tem coeficientes de transmissão e reflexão que não correspondem aos casos clássicos, né? Então, a gente pode ter coeficiente de transmissão menor que 1, então, no caso clássico, se a energia é maior que o zero, né, a partícula atravessa esse potencial apenas com mudança da velocidade enquanto ela passa pelo poço, né? Mas aqui não, a gente tem transmissão que pode ser menor que zero e também temos reflexão, né, probabilidade de reflexão, que não existe no caso clássico, né? E, de novo, neste caso, acontece aquele fenômeno do efeito Townsend, né, Ramsauer, que é a questão da probabilidade de transmissão ser 100%, dependendo das características do poço, né? Ou seja, da sua altura e da sua largura, certo? Então, aqui eu vou analisar especificamente elétrons, né, com energia cinética de 3 electrovolts, então eles estão vindo do menos infinito em direção à origem, com uma energia cinética de 3 electrovolts, lembrando como é que é a cara do poço neste nosso caso, né? O poço está aqui e a energia mecânica está acima, né, da altura do poço, certo? Lembrando que a diferença entre a EMEC e a energia potencial vai nos dar, então, a energia cinética, né? É 3 electrovolts, né? E o poço é finito, com largura de 0,4 nanômetro, certo? Ou 4 angstroms, né? E profundidade, né? A altura do poço, que é 1,5, 1,5 electrovolts. Aí eu quero calcular quanto é que é o comprimento de onda dos elétrons do feixe incidente, né? Comprimento de onda de Broglie, depois comprimento de onda deles enquanto eles estão passando pelo poço de potencial, né? Que, lembrando que no poço de potencial, o potencial é nulo, né? Enquanto está dentro do poço, na região que o poço ocupa, né? E depois eu quero calcular os coeficientes, né? Tanto de transmissão quanto de reflexão. E, finalmente, a gente vai calcular qual é que é a energia cinética mais baixa desses elétrons se ocorre, né, a transmissão perfeita, ou seja, se a gente tem um coeficiente de transmissão 100%, né, que é o efeito Ramsauer que a gente viu na passada, que também ocorre no caso do poço, né? Como ocorre na barreira também, essa barreira onde a energia é maior que a altura da barreira, o efeito Ramsauer também acontece. Então, para calcular quanto é que são os comprimentos de onda, a gente vai precisar saber os números de onda fora e dentro do poço, né? Então, eu vou começar lembrando que a energia cinética, né? A energia cinética do elétron fora do poço, né? Da região do poço. É basicamente a diferença entre a energia mecânica e a altura do poço, que é a energia potencial, né? Ou seja, basicamente a energia cinética é essa diferença aqui, né? O E e o zero, né? A gente tem o E. E a gente sabe que é 3 electrovolts, né? Então a gente pode calcular quanto é que é o número de onda fora do poço. Nós vimos na aula passada, né? Isso depende da diferença entre a energia do elétron e a altura da barreira do poço, que é 1,5 electrovolts. Aqui faço sempre a multiplicação em cima e embaixo por C quadrado, para nós termos então a massa da partícula, ou a energia de repouso da partícula, no caso é um elétron, né? Então aqui a gente tem a energia de repouso do elétron, e embaixo a gente tem a constante H cortado C, né, ao quadrado. Então aqui a gente está colocando em unidades de electrovolts, né, a energia do repouso do elétron,
511 kV, 10 na 3, né? A energia cinética, que é basicamente a diferença entre E e o zero, a gente sabe que é 3 electrovolts, né? Quando a partícula está fora da barreira, incidindo, né? Incidindo no poço, né? Em direção ao poço, 3 electrovolts. E H cortado 100 unidades de electrovolts, 1973 electrovolts angstrom, né? Então eu estou escrevendo em unidades de electrovolts e angstrom, então o número de onda vai ser escrito aqui em termos de inverso de angstrom, né? Isso dá quase 0,9 inverso de angstrom, né? Se a gente tem o número de onda, a gente pode calcular automaticamente o comprimento de onda de Broglie, né? É H sobre P, lembrando que P é H cortado K, né? Onde K é o número de onda. Então, isso, escrevendo o lambda em termos de K, isso vai dar 2π sobre K', né? 2π sobre o número de onda fora do poço. Fora do poço. Isso vai dar, então, multiplicando, perdão, dividindo 2π por 0,09, né? Inverso de angstrom, a gente tem em angstrom, né? 7,1 angstrom como o comprimento de onda do elétron incidente, isso em nanômetros, né? É 0,71 nanômetros, quase 1 nanômetro. Na região interna do poço, né, onde lembrando que dentro do poço a energia potencial é zero, né, o número de onda está associado com a energia da partícula, né, a energia mecânica do sistema, que é uma quantidade conservada aqui. Como a gente conhece a energia cinética dele fora do poço, né, a gente consegue entender que a energia mecânica desse elétron, né, a energia mecânica do sistema conservado, é a soma desses 3 electrovolts, que é a energia cinética, mais a altura do poço, que é o zero. Então, isso nós vamos ter 3 electrovolts mais 1,5, né, isso dá 4,5, como sendo a EMEC do sistema. Então, a gente já sabe quanto é que é a energia mecânica, 4,5, e aí a gente pode calcular, então, automaticamente quanto é que é o número de onda dentro do poço, na região do poço, né, que é proporcional à raiz quadrada de E. Né? Lembrando, de novo, multiplicando em cima e embaixo por C quadrado, para a gente ter a energia de repouso do elétron explicitamente aqui, né, e embaixo as constantes, né, onde a energia, a gente sabe que é 4,5 pelas informações do problema. Isso nos dá, então, 1,1 inverso de angstrom. Se a gente repetir o procedimento para calcular quanto é que é o comprimento de onda em termos do número de onda, né, H sobre P, mas escrevendo P como H cortado K, a gente mostra que isso dá 2π sobre o número de onda. É a definição original, né, de lambda em relação ao número de onda. Né? É 0,58 nanômetros, né? Claro, já convertido de angstrom para nanômetros. Né? Isso dá 5,8 angstroms, né, como o resultado. Bom, se a gente tem já os números de onda, que são os primeiros problemas, dos dois primeiras questões, né, vamos agora interessar os coeficientes de transmissão e reflexão. Para isso, aqui é mais interessante já escrever em termos da energia mecânica e do potencial. Na aula passada a gente escreveu, né, ambas as expressões, tanto do coeficiente de reflexão quanto do transmissão, em termos do E e do U0, tendo a energia mecânica e da altura do poço U0. Né? E, claro, o número de onda dentro da barreira, que a gente acabou de calcular, né? E também a largura do poço. Né? Então, para calcular o coeficiente de reflexão, né, no caso, claro, a gente está analisando que a energia é maior que o U0, né? É 4,5 versus 1,5, né? A gente já sabe calcular o K vezes A, que aparece no seno, né, aqui na expressão do coeficiente tanto de transmissão quanto de reflexão. Né? O K, nós acabamos de mostrar, é 1,1 inverso de angstrom, né, multiplicado pela largura do poço, né, que é 0,4 nanômetros, é 4 angstroms, né? Nano é 10 a menos 9, angstrom é 10 a menos 10, então isso é 4 angstroms. Isso dá, então, 4,4, né, radianos para o produto Ka. Né? Lembrando que é radianos porque isso está associado com o argumento do seno aqui. Né? E a razão E sobre o zero, a gente sabe do problema, né? Basicamente, o 4,5 dividido por 1,5, isso vai dar 3, né? Isso nos dá, então, a razão E sobre o zero, que vai ser importante para calcular o coeficiente de reflexão e de transmissão. Então, o coeficiente de reflexão, na aula passada a gente mostrou que tem essa expressão, porque aqui a gente só tomou a expressão de R escrita em termos dos números de onda e substituiu os números de onda ao quadrado em termos da energia e da altura do poço zero. Né?
Aqui eu só estou abrindo, né, que eu posso mostrar que a expressão que a gente mostrou na aula passada, né, derivou na aula passada, a partir da questão das continuidades, né, da função de onda e seu derivado, pode ser escrito, aqui está claro, né, pode ser escrito fazendo o uso do U0 no denominador, eu posso escrever isso, o coeficiente de reflexão em termos da razão, da energia mecânica e da altura do potencial, né, que eu tenho E sobre o zero, e depois E menos o zeros dividido por U, que dá E sobre o zero menos 1, né, o 4 e o seno quadrado de Ka, onde a gente tem um valor numérico, isso tudo inverso, né, está no denominador toda essa quantidade aqui. Aqui eu estou colocando explicitamente os valores, né? Como comentei, a razão E sobre o zero é 3, a E sobre o zero menos 1 é 2, então aqui a gente tem 3 vezes 2, né? Ou 4, e o seno de 4,4 radianos, que é o produto K, né? Fazendo o cálculo numérico, né? Ou seja, calculando o que está dentro do colchete e invertendo, isso nós vamos obter numericamente 0,04, né? Significando que isso, multiplicando por 100, né? Isso significa que é 4% a probabilidade de reflexão, né? Que é baixa aqui nesse caso particular que a gente está fazendo. Lembrando que eu consigo obter, a partir do coeficiente de reflexão, o coeficiente de transmissão, porque a soma é 1, né, desses dois coeficientes, por conservação espacial da corrente de probabilidade, o J, né? A gente mostrou já isso em vários casos, né? Então, para sistemas conservativos, isso, quando a gente chega numa região de interface, de incidência da onda plana escrevendo a partícula incidente, a gente vai sempre ter esse tipo de relação entre os dois coeficientes. Isso, então, nos diz que o T é 1 menos R, onde R é 0,04. Isso dá 0,96, né? Ou seja, 96% como coeficiente de transmissão para essas propriedades da barreira, né? Com essa largura, com essa altura e esta energia cinética do elétron incidente. Nesse caso, como a gente mostrou na aula passada, no poço, enquanto ele está passando pelo poço, né, a gente pode ter, na região de interface, quando ele chega na região do poço, a gente pode ter efeito Ramsauer, né, desde que, claro, esteja satisfeita aquela condição onde o seno é zero, né, o seno vai ser zero, quando o argumento Ka for múltiplos inteiros, né, de π. Tá? Então, aqui no caso, onde a energia mecânica é maior que a altura do poço, eu posso ter transmissão 100%, mas, claro, para isso acontecer, né, o argumento aqui tem que dar 1, significando que isso por coisa de transmissão, né, que o seno é zero, mas para o seno ser zero, as características do poço e da partícula, né, a energia que ela incide no poço tem que obedecer esta condição, né? K vezes A tem que ser número inteiro de π. Claro que isso pode ocorrer para várias, fixado, claro, a largura do poço, né? Fixado a largura do poço. Isso pode acontecer para várias energias, né? Da partícula incidente, que está embutido na forma do número de onda dentro do poço aqui, que é o K, né? Certo? O valor mais baixo, né? Vai corresponder, fixado A, vai corresponder, então, para o menor valor de N, né? N igual a 1, certo? Que o K, que é proporcional à energia, é diretamente proporcional a N e inversamente proporcional a A. Então, o menor K, que vai nos dar o menor E, menor energia, né? Corresponde ao N igual a 1. Né? E, para esse caso, então, o número de onda correspondente, né, é π sobre A, que a gente tem como calcular numericamente quanto é que é esse número de onda, né? Fixado o tamanho da barreira, perdão, o tamanho da largura do poço, né? Que é o 4 angstrom, né? É 0,4 nanômetro a largura do poço. Então, se eu colocar aqui em angstrom, né, π sobre 4 está quase 1, né, 0,78 inverso de angstrom, como o número de onda correspondente à menor energia, onde a condição para ocorrer o efeito Ramsauer, ou 100% de transmissão, está sendo obedecida, né, corresponde ao N igual a 1 fixado o tamanho da barreira, com barreira na cabeça, né, a largura do poço. Se a gente sabe o K, um número de onda, e claro, a gente pode calcular quanto é que é a energia mecânica desse elétron incidente, né, ou a energia mecânica conservada nesse sistema conservativo. Lembrando que K é o número de onda dentro do poço, onde o potencial é nulo, né? Então a gente sabe que a energia mecânica basicamente é a energia cinética desse elétron, escrito pelo seu momento, né? Aqui está a expressão não relativística da energia cinética da partícula livre dentro do poço, porque ela é livre, porque o potencial é nulo dentro do poço, né?
E aqui a gente pode escrever o momento em termos do número de onda correspondente a K, que é H cortado K, né? P é igual a H cortado, H cortado K. Então, aqui em cima, no numerador, nós temos H cortado ao quadrado e K ao quadrado. Como eu sempre faço, eu multiplico em cima e embaixo por C ao quadrado, para a gente, em cima, ter a constante H cortado C, né, ao quadrado. E embaixo a gente tem a energia de repouso do elétron, né? E aí a gente pode calcular numericamente quanto é que é o valor da energia mecânica do sistema, né, conservado, que é basicamente proporcional à constante, ao número de onda, né, o 0,78 inverso de Angstrom, né? Aqui faltou um inverso de Angstrom. Né? E a energia de repouso do elétron em electrovolts, né, 511 keV, né, kilo-electrovolts. Isso em electrovolts vai dar 2,3 electrovolts. Né? Então a gente consegue obter quanto é que é o valor da energia mecânica ou energia do elétron dentro do poço para que o efeito Ramsauer ocorra e o valor correspondente para a menor energia para que o efeito ocorra. Dá para ver aqui claramente, claro que o efeito Ramsauer, aqui estão as razões E sobre V, né? O efeito Ramsauer, que é a transmissão de 100%, ela ocorre para vários valores de energia mecânica, né, comparado com a altura do poço, né? E, claro, a gente está obtendo quanto é que é o menor valor de energia para que o efeito ocorra, que é o 2,3 electrovolts, mas pode ocorrer para outros valores maiores de energia do elétron incidente, né, que correspondem a outros valores inteiros N, né, NO2, NO3 e assim por diante, onde eu também vou ter um coeficiente de transmissão de 100%. Agora a gente vai para o exercício 2, o caso contrário, né, onde a gente tem sistema confinado, né. No caso aqui são elétrons confinados. Aqui eu tenho o poço e a energia desses elétrons é menor que a altura do poço. Né. O Renato perguntou se tem influências dos dois casos. Sim, as soluções são completamente diferentes num caso e outro, né, como o Guilherme estava falando. A gente derivou os dois casos na aula passada, né, em detalhes. Tanto para E maior que o zero, quanto para E menor que o zero. Esse problema que eu acabei de fazer agora há pouco é para o caso onde o E é maior que o zero, né? Então aqui eu vou começar a fazer os problemas onde eu tenho energia mecânica menor que a altura do poço, ou seja, a gente já sabe que as energias são quantizadas e tem um número finito de níveis de energia, né? E as funções de onda, as autofunções, têm paridade definida, elas intercalam, começando no estado fundamental com autofunção par, e depois a gente vai intercalando, claro, dentro dos níveis de energia possíveis, né? Intercalando entre par e ímpar, sucessivamente, né? O caso em que as funções de onda têm paridade definida também está associado porque o potencial é simétrico, né, em torno da origem. Toda vez que a gente tem potenciais simétricos em torno da origem, a gente necessariamente vai ter as autofunções com paridade definida. Ou ela é par ou é ímpar, né? Não tem outra opção, certo? Então aqui de novo ainda estou com elétrons, né, no interior de um poço, né, quadrado, de 10 electrovolts de profundidade. Então aqui eu sei a profundidade do poço, que é 10 electrovolts, tá? E aí eu vou fazer duas análises, né? Se a energia do estado fundamental desse elétron que está confinado no poço, né, for de 8 electrovolts, que é, ou seja, o E1, né, o primeiro nível de energia, foi 8 electrovolts, eu quero calcular qual é que é a largura correspondente desse poço, sabido, então, a sua profundidade e o valor da energia desse elétron confinado. E depois eu vou repetir a mesma conta, o mesmo processo, né, se eu souber, né, que essa energia de 8 electrovolts corresponde ao primeiro estado citado, ou seja, o segundo nível de energia. Né? Lembrando, então, recordando as análises que a gente fez para o caso de confinamento, ou seja, E menor que o zero, num poço na aula passada para o poço finito. Né? Eu estou analisando o caso do estado fundamental, a gente mostrou na aula passada que para o estado fundamental as funções de onda são pares, né, são cossenoidais, né, de Cauchy, e a condição para os números de onda seria que os números de onda têm que obedecer, né, envolve os dois números de onda, né, o K e o K', e a tangente, né, da razão K sobre 2. Então, esta condição aqui é satisfeita, tem que ser satisfeita, no caso onde a gente está analisando
as funções de ondas pares, né? Que é o caso do estado fundamental, né? A primeira autofunção de um poço finito são pares, né? Começando com par. Então, neste caso, os números de onda obedecem a essa relação. Se os números de onda obedecem a essa relação, nós podemos usar essa relação para obter quanto é que é a profundidade do poço, perdão, a largura do poço, né? Que é o valor de A, né? Quanto é que é o valor de A sabido os seus números de onda. No nosso caso, a gente conhece, né, os números de onda, né? A gente tem a largura do poço, perdão, a gente tem a altura do poço e o valor da energia desse elétron, né? A gente consegue obter quanto é que é o A. Vamos lá. Certo? Então, primeiro eu vou calcular, eu tenho que saber quanto é que é K e K', lembrando que K é o número de onda dentro do poço, né? Ou seja, que está associado com a energia dele, que é o 8 electrovolts, né? Então, aqui eu escrevo explicitamente o K em termos da energia E, né? Que é o 8 electrovolts, e a massa do elétron. Tudo isso que a gente mostrou na aula passada. E o número de onda fora do poço, né, que envolve, então, como a gente acabou de mostrar também no caso anterior, depende da diferença entre o zero e o E, né, certo? Eu posso calcular qual é, que é a razão entre K' e K, porque ele aparece aqui, né, se eu posso passar esse K para baixo do K', eu tenho explicitamente do lado direito, então, a razão K', né? Mas aqui eu estou escrevendo o K e o K' em termos da energia e do zero, as expressões dos números de onda que a gente já conhece desde a aula passada. A razão vai depender, né, as outras constantes vão ser canceladas nessa razão, né? Então, a razão K' vai depender apenas da energia do elétron e da altura do poço, o zero. Tá? Em números, né, a gente tem que a altura do poço é 10 electrovolts, a energia desse elétron, a gente está assumindo que é a energia do estado fundamental de 8 electrovolts, então essa diferença de U0 e E dá 2 electrovolts, né, 8, 10 menos 8. E o E é o próprio 8 eletronvolts, nos dá, então, a razão K', valendo 1 meio, né? A gente tem 1/4, raiz quadrada dá 1 meio. Então, a razão K' é 1 meio. Se a razão K' é 1 meio, a gente pode usar esta condição aqui, que é satisfeito para todas essas autofunções pares, e o estado fundamental é uma autofunção par, né? Então, a gente sabe que a tangente de Ka sobre 2 é igual à razão K', sabendo que a razão K' é 1 meio aqui, para este caso que a gente está analisando. Ou seja, eu vou calcular tangente de K sobre 2 igual a 1 meio, e, obviamente, quando eu isolar o A, né, eu vou obter a largura do poço, né, correspondentemente. Para fazer isso, então, a gente vai tomar a função inversa da tangente de ambos os lados. Então, aqui do lado esquerdo, a gente vai ter K sobre 2, e no lado direito, a gente vai ter inverso da tangente de 1 meio. Eu estou mostrando aqui para vocês como é que é a função arctangente, né, qual é, que é o comportamento. A gente está analisando aqui argumentos que estão positivos definidos, né? A gente consegue mais ou menos que é da ordem de 0,5, né, o valor do arctangente de 1 meio. Eu calculei aqui numericamente, né, quanto é que é o arctangente de 1 meio, né? É da ordem de 0,5, ou seja, 0,464 mais, né, outras constantes, né, outros valores. Lembrando que a função arctangente, né, tem período π, né? Então, na verdade, eu vou ter tangente de 1 meio, arctangente de 1 meio, perdão, arctangente de 1 meio a menos 0,84, esse é o primeiros valor em que eu vou ter arctangente de 1 meio, mas depois essa função vai ser repetida, né, para números inteiros de π, né, porque a função tangente tem período π, né. Então, aqui, os valores que eu vou obter arctangente de 1 meio, 0,5, né? O primeiro valor é 0,464, mas depois somados múltiplos de π também em radianos, né? Com n começando em 0, 1, 2, 3 e assim por diante. Ou seja, eu tenho vários valores que me dão arctangente de 1 meio, né? Lembrando que a função tangente é uma função periódica de período π, né? O que eu consigo ver aqui, né? Lembrando que o A, que é o que a gente quer determinar, né? Ele vai depender, fixado o número de onda da partícula dentro do poço, né? Que é o caso, né? A gente já sabe quanto é que é o K, né? Tá? É diretamente proporcional à raiz quadrada de E, né? A largura do poço A vai depender
do valor de n aqui, tá? Claro que a menor largura do poço vai corresponder, obviamente, ao menor valor de n, que é n igual a zero, né? Ou seja, o primeiro valor onde eu tenho o arctangente de 1 meio. Então, para o mesmo K ou para a mesma energia de 8 electrovolts, eu vou ter várias larguras de poço, né, que vão corresponder aos diferentes N's aqui, né, que satisfazem a mesma energia ou o mesmo K, que vão dar o mesmo K ou a mesma energia. Né. Como eu estou comentando com vocês, a menor largura vai corresponder, né, o menor A vai corresponder ao menor N, né, que é o N igual a zero. Ou seja, o primeiro valor onde a arctangente é 1 meio, né, que é o 0,464. Lembrando que o A é diretamente proporcional ao N aqui na forma do NP, que está aqui somado ao 0,464, que é o primeiro valor. O arctangente de 0,5. Então, eu sei que para n igual a zero eu vou ter a menor largura, e aí se eu sei quanto é que é o valor da arctangente de 1 meio, que é o 0,464, eu multiplico esse 0,464 por 2, né, e divido pelo número de onda K, e aí eu vou obter quanto é que é a largura correspondente, menor possível, né, que corresponde ao n igual a zero, né. Então, lembrando ali, né, para n igual a zero, eu tenho que K, o número de onda K, que é proporcional à energia, né, é 0,93, que é 2 vezes o 0,64, né? Dividido pela largura, se eu quiser calcular a largura. Lembrando que o K é escrito em termos da energia do elétron, né, confinado, e a sua energia de repouso, né? Lembrando sempre que eu multiplico em cima e embaixo por separado para a gente ter a energia de repouso do elétron. Eu vou calcular numericamente aqui quanto é que é o K, sabido que a energia dele é 8 electrovolts, né? Essa conta aqui me dá o número de onda correspondente a um elétron confinado de 8 electrovolts, é 1,45 inverso de Angstrom. Né? Então, eu já sei quanto é que é o valor de K, sabendo que a energia dele é de 8 electrovolts. Né? E aí eu consigo obter quanto é que é a largura, a menor largura deste poço, para dar esse número de onda de 1,45 inverso de Angstrom. Está aqui, né? A menor largura do poço para este K é 0,93 por K, botamos o valor de K e mostramos que isso vai dar uma largura que é 0,64, né, inverso de Angstrom, né? Perdão, Angstrom, né, 0,64 Angstrom, ou se a gente quiser escrever em unidade de nanômetro, né, isso é 6,4 10 na menos 2 nanômetros, lembrando que Angstrom é 10 na menos 10, certo? E nanômetro é 10 na menos 9. Isso é a menor largura do poço se aquela eletrovolts, né, corresponder ao estado fundamental, onde as autofunções são pares e que tem que satisfazer a relação entre os números de onda da função envolvendo a tangente de K sobre 2. Agora, eu vou fazer o segundo caso, que é quando a energia de 8 electrovolts corresponde ao primeiro estado excitado, né, o segundo nível de energia, que é descrito por uma autofunção ímpar, né, seno de Kx. No caso das autofunções ímpares, aí a relação entre os números de onda é diferente, como a gente mostrou na aula passada, né? Para as autofunções ímpares, os números de onda e a largura do poço obedecem essa relação, né? Onde a gente tem a função cotangente ao invés da tangente, no caso das autofunções ímpares, né? Então a gente vai repetir o mesmo procedimento, né? A gente já sabe quanto é que é a razão K', que é 1 meio, né? A gente vai ter que satisfazer essa condição aqui explicitamente, agora sabendo quanto é que é a razão K', né? Agora, cotangente de K sobre 2 tem que valer menos 1 meio, e aí eu já sei que Ka, claro, operando a função cotangente de ambos os lados, né? O inverso da cotangente de ambos os lados, cotangente na menos 1 de ambos os lados, a gente tem que K sobre 2 é cotangente na menos 1 de menos 1 meio agora, né? Menos 1 meio, que é condição diferente aqui. Menos 1 meio a gente pode calcular para quais valores, né, de ângulos em radianos a cotangente vale menos 1 meio, né? O primeiro ângulo onde a cotangente, o arco cotangente é 1 meio, né? É 2,034 radianos, lembrando que a cotangente também tem período π, então a gente tem o primeiro ângulo, que é o 2, né, radianos, mais o número inteiro de π também não se faz a cotangente
valendo menos 1,5. Tá? Obviamente que o menor largura do poço, de novo, vai corresponder ao menor valor de n, que é n igual a zero. Né? Lembrando que o A aqui é diretamente proporcional ao número inteiro n, começa em zero. Fazemos a mesma conta, como no caso anterior, né? Como a gente sabe quanto é que é o número de onda, né? O número de onda é o 1,45 inverso de Hz, que corresponde a uma energia de 8 electrovolts, né? Claro que agora aqui o valor aqui no numerador é diferente, né? São 2 vezes 2,034, isso nos dá então 4,06, né? Dividido pelo número de onda K, né? E a gente obtém a menor largura do poço, que corresponde a um elétron que está no segundo nível de energia, com energia de 8 electrovolts, com uma autofunção ímpar, onde os números de onda obedecem essa relação aqui da cotangente. Né? Isso vai dar 2,8 angstroms para um elétron com essa energia, a menor largura, né? Isso em nanômetros da 0,28. Agora aqui, para finalizar um pouco a aula, para a questão das aplicações, ainda estou restrito a uma partícula confinada num poço, né, de potencial finito, né? E aqui eu quero analisar as soluções dos níveis de energia. Na aula passada eu só discuti rapidamente, no final da aula, que a gente pode resolver tanto numericamente os níveis de energia, resolvendo explicitamente as funções transcendentais, né, que relacionam os números de onda, né, que envolvem as funções tangentes ou cotangentes para autofunções pares e ímpares, né? Ou também a gente pode resolver por métodos gráficos, né? Porque a gente pode também achar qual é que são os números de onda K, né, que correspondem à intersecção das funções trigonométricas com funções decrescentes, né, do inverso do número de onda K, como a gente mostrou na aula passada, as intersecções dessas duas funções, né, vamos nos dar os valores possíveis de K, né, e automaticamente K é proporcional à energia, né, das energias disponíveis, né, possíveis para a partícula confinada, dadas as características do poço. Então aqui eu quero analisar qual é a estrutura dos níveis de energia para um poço finito, né, dados os valores da altura do poço, que é o U0, e a largura, usando o método gráfico. Então aqui eu vou explicar explicitamente, construir de uma maneira o método gráfico, de maneira que a gente tenha uma intuição da contagem dos números de energia possíveis que a gente vai poder ter, sabido a largura e a altura do poço, ou seja, as propriedades do poço. Se eu souber as propriedades do poço, eu consigo intuir determinar, né, qualitativamente quantos níveis de energia eu vou ter e também mais ou menos que são as caras, né, dos valores dessas energias. Né? E depois eu vou explicitamente escrever quais são as soluções para os níveis de energia no limite da altura do poço indo ao infinito, ou seja, eu vou ter que encontrar no limite de U0 tendendo ao infinito o caso do poço infinito, né? O poço infinito de potencial, que a gente mostrou na aula retrasada, né? Então, todos os níveis de energia que eu vou obter aqui no caso finito tem que convergir para o resultado que a gente já conhece, que corresponde ao caso onde a energia do potencial vai a infinito. Né? A gente já sabe qual é a estrutura dos níveis de energia quando o potencial é infinito, né? Quando o poço é infinito. A gente tem uma estrutura com níveis de energia que aumentam com o número quântico n ao quadrado, né? E proporcionais ao menor nível, o E1, né? Basicamente, os níveis de energia no poço infinito é E1 multiplicado por n ao quadrado. Vou mostrar que, partindo dos níveis de energia do poço finito, no limite do zero infinito, obtenho os níveis de energia conhecidos. Né? Então, aqui eu primeiro vou fazer a análise gráfica de como é que são os níveis de energia num poço finito, sabendo as propriedades do poço, altura e largura, certo? Lembrando que a gente tem nos níveis de energia, a gente tem sequências de autofunções pares e ímpares sucessivamente, né? Para as funções pares, esta relação que envolve a tangente tem que ser obedecida, e para as autofunções ímpares, né, esta relação que envolve a cotangente tem que ser obedecida. Eu estou reescrevendo elas aqui de novo, né,
explicitamente. O que eu estou fazendo aqui embaixo, tá? Tanto para autofunções pares quanto para as autofunções ímpares, tá? Primeiro, eu estou multiplicando ambos os lados dessas relações por A sobre 2. Para que eu estou fazendo isso? Para eu ter, acompanhando as funções trigonométricas tangente com a tangente, o mesmo argumento dessas funções trigonométricas, que é Ka sobre 2. Então, eu só estou multiplicando as relações por A sobre 2 para eu ter justamente, multiplicando as funções trigonométricas, o mesmo argumento, K sobre 2. Tá? E aí, claro, do lado direito eu vou ter o K' multiplicado por A sobre 2, mais ou menos K' multiplicado por K sobre 2. Aqui, indo no lado direito, eu escrevo explicitamente quanto é que é essas quantidades, né? Quanto é que é K' A sobre 2, lembrando que K' é o número de onda fora do poço, né? Que envolve a diferença, o zero menos E, só para lembrar quanto é que é o K', né? Que é o número de onda fora do poço. Aqui, o K' depende da diferença do zero e do E, a menos da massa da partícula. Né? Aqui do lado direito, eu ainda estou abrindo explicitamente o K' em termos daquela diferença, né, de um zero e E, claro, embutindo para dentro da raiz quadrada o A e o 2, que vão virar um A quadrado, né, e um 4, explicitamente. Né? Então, a gente tem do lado direito as propriedades do poço. Do lado direito dessas equações aqui, de relações para autofunções pares e ímpares, do lado direito a gente tem as propriedades do poço, né, o A e o U0, e, claro, a energia da partícula dentro do poço, que é o E, né, em ambos os casos. Tá? Aqui eu vou fazer uma compactação da notação, né? Lembrando que essas duas relações são obedecidas para autofunções pares e ímpares. Né? Então, eu vou só fazer uma compactação das notações. Eu vou chamar de ângulo alfa n, né? Ângulo de alfa n ao quadrado, certo? O Ka sobre 2 ao quadrado, certo? K sobre o Ka sobre 2 ao quadrado. Significa que eu tenho um ângulo alfa n, que é Ka sobre 2, que é o ângulo das funções trigonométricas, tá? Tangente e cosseno, elas têm um ângulo em radianos que depende do n, porque o K é quantizado, né? Então, eu tenho um ângulo alfa n que vale Ka sobre 2. Essa é a minha notação para o ângulo. Lembrando que eu posso escrever explicitamente o K em termos da energia, né? Que é o K dentro do poço, né? Em termos da energia, dos níveis de energia N, desta forma, e também a largura do poço. Né? Lembrando que o K é o número de onda dentro do poço. Ele só depende da massa da partícula e da energia da partícula dentro do poço. Está, né? Aqui escrito esse ângulo ao quadrado, ou o próprio alfa. Né? E aqui o termo que envolve as propriedades do poço unicamente, né? Que é esse termo que está aqui dentro da raiz quadrada, só tem o termo do zero aqui, né? Só envolve as propriedades do poço, ou seja, a forma, a altura do poço, zero, e a largura do poço, certo? Então eu vou chamar um raio, entre aspas, tá? Um raio ao quadrado, né? Que é justamente esta quantidade aqui, né? Massa U zero a quadrado dividido por 2h cortado quadrado, certo? Isso vai me dar um raio. Tá? Então, a gente já sabe quem é o ângulo correspondente para as funções trigonométricas, né? São os ângulos AN, e aqui a gente tem um raio, onde esse raio, né, depende apenas das propriedades do poço, na sua altura e na sua largura. Com essa nova notação compactada, né, compacta, as duas equações para as autofunções pares e ímpares tem esta cara mais simplificada, né? A gente tem alfa n, o ângulo alfa n multiplicado por tangente de alfa n, e do lado direito a gente tem o raio, né, menos alfa n ao quadrado, e a mesma coisa para a cotangente. Né? Então, essas duas equações, na minha notação compacta, né, estão aqui. Aí eu posso usar o método gráfico, né, encontrar os alfa n's que obedecem essas equações transcendentais. Lembrando que se eu obter os alfa n's que obedecem essa equação transcendental, são soluções dessa equação transcendental, se eu obter os alfa n's, obtendo os alfa n's, a gente obtém automaticamente, o alfa n ao quadrado nos dá a informação dos níveis de energia. Então, se eu resolver graficamente essas equações, os alfa n's correspondentes, o quadrado deles, né, vão nos dar diretamente os valores dos níveis de energia possíveis, né, dado as propriedades do poço, que estão embutidas nos raios. Né. Se vocês olharem aqui para a solução gráfica, né, é fácil de entender
o que está acontecendo, quais são os níveis de energia, que são os possíveis alfa-Ns solução, né? Aqui no caso das funções pares e das funções ímpares, no lado esquerdo a gente tem a função alfa-N tangente de alfa-N, e no lado direito a gente tem uma função que é um círculo de raio R, certo? Então, fazer o método gráfico aqui é simples, tá? Os níveis de energia, ou seja, as intersecções que eu vou ter, que vão ser as soluções do problema, né? Vão ser as intersecções entre a função alfa-N tangente de alfa-N ou menos alfa-N cotangente de alfa-N, interseccionada por círculos de raio R, né? Onde o R depende das propriedades do poço só, tá? Porque o R só depende do zero e do A, que são as propriedades do poço, certo? Aqui eu estou mostrando explicitamente o que essas duas relações implicam do ponto de vista do método gráfico, né? Então aqui nós temos as duas funções no eixo vertical, né? Alfa-N tangente ou menos alfa-N cotangente, e também os círculos, né? Os diferentes círculos, tá? Lembrando que os diferentes círculos, os diferentes raios de círculos correspondem às diferentes alturas e larguras do potencial, o zero e A, tá? Então aqui estou mostrando explicitamente para vocês, né? As funções alfa-N tangente de alfa. Lembrando que aqui é o eixo vertical, o eixo horizontal são os alfa-Ns, né? Então eu estou resolvendo tudo em termos de alfa-N. Então aqui as funções alfa-N tangente de alfa-N são essas funções crescentes em linha preta aqui contínua, tá? Lembrando que a função tangente é periódica de período π, né? Então e lembrando que a função tangente ela tem uma assíntota mais infinito em π sobre 2, e obviamente repetição disso, né, para ângulos somados a π em cima do π sobre 2. Então, vou ter assíntota de novo para mais infinito em 3π sobre 2, 5π sobre 2 e assim por diante. A função menos alfa-N cotangente de alfa-N estão representadas aqui em pontilhados, né, também são funções crescentes de alfa-N, né. E também tem assíntotas, mas claro, agora a cotangente tem assíntotas mais infinito em π, e obviamente se repete isso para período π, né? Então eu tenho assíntota mais infinito para a cotangente em π, 2π, 3π e assim por diante, tá? Essas funções trigonométricas estão sendo cortadas por círculos de raio R, onde esses círculos são maiores se a altura do poço e a largura do poço são maiores. Lembrando de novo que o raio depende da largura e da altura do poço, né? Então eu posso ter raios menores, mas também posso ter raios maiores, que vão corresponder a poços mais largos, né? Então se eu tenho um poço pequeno, eu vou ter um único nível de energia, vou ter só um nó, né? Ou seja, só uma intersecção entre a função tangente e o círculo de raio R. Mas se minha largura do poço é um pouquinho maior, eu posso ter um raio maior e automaticamente eu tenho maiores intersecções, um maior número de intersecções, né? Cada uma dessas intersecções corresponde a um nível de energia, né? Para uma autofunções, começando com autofunção par, depois intercalando entre autofunção ímpar, voltando à autofunção par e mais uma autofunção ímpar, né? Então a gente pode ter mais ou menos níveis de energia se o raio aqui, né, que tem a ver com a largura e a altura do poço, for maior ou menor. Vocês conseguem ver também que dependendo dos valores de alfa-N, os limites, né, por exemplo aqui, né, se a gente tem alfa-Ns, no teu caso, que está entre 0 e π sobre 2, né, ou menor que π sobre 2, o círculo de raio R vai cortar apenas uma vez as funções trigonométricas, né? Se o teu círculo estiver entre 0 e π, eu vou cortar apenas duas vezes os gráficos das funções trigonométricas e assim por diante. Então, eu sei quantos níveis de energia eu vou ter, sabendo se os valores de alfa-N estão vinculados dentro das regiões angulares aqui, né? Entre 0 e π sobre 2, entre 0 e π, entre 0 e π sobre 3, 3π sobre 2 e assim por diante. Então, por exemplo, se eu tenho para ter a condição de apenas um estado ligado, né, que corresponde ao n igual a 0, né, esse primeiro nozinho aqui, o primeiro nozinho n igual a 0, só um nó. Se eu quiser só um nó,
se eu quiser que apenas ocorra apenas um nó, né, que é o estado fundamental, lembrando que o primeiro nível de energia, né, é o estado fundamental, que tem paridade par, esse te mostrou na aula passada, né, o nível fundamental tem função cossenoidal como outra função dentro do poço, né. Para eu ter só um nó, ou seja, para o raio, né, para o círculo de raio R, cortar em apenas um ponto as minhas funções trigonométricas, no caso aqui, a primeira função trigonométrica que ele vai cortar é a função tangente, né? O αn tem que ser menor que π sobre 2. Então, para eu ter um único estado, que é o estado fundamental, certo? Eu tenho que impor que o raio, né, vai corresponder a valores entre 0 e π sobre 2, né, o valor do raio. Lembrando que isso vincula o tamanho as propriedades do poço, né? Porque ele é R, né? R. O R quadrado, né? Na verdade, é proporcional a A2, o zero, que são as propriedades do poço. Então, essa condição aqui do raio está entre 0 e π sobre 2, que vai me dar um único corte, né? Ou seja, um único nível de energia, corresponde a uma condição para o poço, né? Então, se o meu poço tiver uma altura tal que o U0, a altura do claro fixada a largura A, né? Se a altura do poço, fixada a sua largura, estiver entre 0 e este valor aqui, né, que eu já passei multiplicando o π sobre 2, o valor de R escrito em termos de U0, né? Certo? Eu vou ter um único nível de energia, que é o estado fundamental, que corresponde a esse primeiro nó. Tá? Eu estou impondo que eu só tenho um nó. Se eu quiser dois níveis de energia, ou seja, os meus raios cortam dois pontos, né? Tenho dois nós, dois cortes, né? Duas intersecções das funções trigonométricas com o círculo de raio R, ou seja, o n igual a 1, né? Que seria o primeiro estado excitado. Então, se eu tenho dois níveis, que é o estado fundamental e o primeiro estado excitado, onde eu tenho uma autofunção ímpar, né? Para isso acontecer, para eu ter no máximo dois níveis de energia, onde esse segundo nível de energia é o primeiro estado excitado, o meu raio do círculo não pode ser maior que π, tá? Ele tem que ser menor que π, de maneira que ele corte só em dois pontos, ou seja, só duas das funções trigonométricas periódicas aqui. O primeiro corte vai corresponder ao estado fundamental, e o segundo corte, se o raio for menor que π, vai corresponder ao primeiro estado excitado, certo? Então, dois níveis de energia, né? O raio, né? O raio do círculo vai ter que ser menor que π, ou seja, vai ter que estar entre π sobre 2 e, pelo menos entre π sobre 2 e π. Isso, claro, vai dar um vínculo para o potencial, né? O U0 fixado A, né? As regiões que ele tem que ter de energia potencial são esses dois, quando eu reescrevo o R em termos do U0, né? Vai ter que estar dentro dessa região, né? O valor do potencial, né? Que corresponde a esses raios aqui, né? Menores que π. Então, se o raio for menor que π, eu tenho dois níveis de energia, o estado fundamental mais o primeiro estado excitado. Se eu quero três estados ligados, ou seja, três nós aqui, três cortes nas funções, né? Aí o meu raio tem que ser menor que 3π sobre 2, né? Que eu vou ter três pontos para cortar aqui nas funções trigonométricas. Dois nas tangentes e um na cotangente, corresponde a dois autofunções pares, quando ele corta a tangente, e uma autofunção ímpar, quando ele corta a cotangente. Então, eu vou ter que ter um raio menor que 3π sobre 2. Se eu olhar aqui a estrutura, tá? Para um nível de energia, o raio tem que ser menor que π sobre 2. Para dois níveis de energia, eu tenho duas vezes π sobre 2, que dá π, né? Para três níveis de energia, eu tenho três vezes π sobre 2. Por indução aqui, eu vejo que para eu ter N estados ligados, né? N níveis de energia, tá claro que o meu raio, né, tem que ser menor que N π sobre 2. É só extrapolar aqui o caso para 1, 2, 3 estados ligados, 1, 2, 3 níveis de energia. Se eu quero N estados, né, o meu raio tem que satisfazer essa condição. N π sobre 2. Meus raios têm que ser menores que este valor, né, onde eu vou ter N estados. Né. Isso significa que para eu ter N estados, né, N estados, o U0 tem que valer, né, no máximo, né, algo que é proporcional ao N ao quadrado, né, e inversamente proporcional à massa da partícula e a largura do poço que eu fixei, né.
Aqui a gente consegue entender qual é que é o limite quando o zero vai para infinito, né, dos meus níveis de energia. Então, eu posso ter N estados, número finito N de estados ligados, né, níveis de energia, desde que o raio do meu círculo valha Nπ sobre 2, menor que esse raio aqui, ou o máximo do valor do potencial é proporcional a N quadrado e as propriedades do poço, né, a massa da partícula. Se eu tomar o limite de U0 tendendo ao infinito, né, aqui corresponde então aos raios, né, aos raios indo ao infinito, né, a função, eu vou cortar com o raio infinito, eu vou cortar todos as assíntotas, né, das funções periódicas cotangente e tangente, né? Eu vou passar por todas as assíntotas, né, para essas duas funções que ocorrem para ângulos αn que são múltiplos de π sobre 2, né, inteiros de π sobre 2. Dá para ver aqui no gráfico, né? Eu vou passar pelo π sobre 2, o π, o 3π sobre 2, 2π, 3π. Eu vou passar por todos os múltiplos, né, inteiros de π sobre 2. Quando eu tenho um raio enorme, né, o raio infinito, eu passo por todas as assíntotas, né? No caso, se eu vou passar por todas as assíntotas quando o potencial é infinito, né, quando o raio, no caso do meu gráfico aqui, vai para infinito, né, a gente sabe quais são os valores das tangentes, das cotangentes, quando a gente vai passar por essas funções, né? Então, se o AN é infinito, né, lembrando que essas funções tangente e cotangente estão relacionadas, né, as equações que envolvem as tangentes e cotangentes estão relacionadas com os raios, né? Se o raio é infinito, se eu estou impondo que o raio é infinito, que é o caso do potencial infinito, né, a altura do poço é infinito, corresponde que as tangentes de αn e as cotangentes de αn valem infinito. E isso tem mais condições que têm que ser obedecidas, né? Tangente de αn e cotangente de αn sendo infinito, né, corresponde aos argumentos da tangente e da cotangente, valores onde a gente tem as assíntotas, né, indo para mais infinitos, tanto para tangente quanto para cotangente. As assíntotas para tangente, né, são valores de ângulo αn que são números ímpares, né, de π sobre 2, inteiros ímpares de π sobre 2. Né? Para ver aqui claramente. Né? As tangentes são essas funções crescentes em preto aqui, tá? Eu tenho o mais infinito ocorrendo em π sobre 2, 3π sobre 2, 5π sobre 2, ou seja, números inteiros ímpares de π sobre 2. Então, no caso geral, eu vou ter tangentes de αn infinito quando os αns obedecem essa condição, né? Números inteiros ímpares, né, de π sobre 2, isso eu faço a construção usando qualquer n inteiro, né, desta forma. Eu consigo números ímpares aqui fazendo 2n mais 1 correndo n de 0 a infinito inteiros, né? Então, eu construo ímpares aqui com 2n, que é impar, né, e somado 1, tá? Você consegue ver que se eu correr de 0 a infinito, eu vou obter todos os números ímpares, múltiplos ímpares de π sobre 2, tá? Com n igual a 0 eu tenho π sobre 2, com n igual a 1 eu vou ter 3π sobre 2, com n igual a 2 eu vou ter os outros valores ímpares de π sobre 2. E no caso da cotangente, a gente vê que os infinitos ocorrem em múltiplos, né? Em múltiplos de π, né? π, 2π, 3π e assim por diante. Então, as assíntotas, se o raio é infinito, né, vão ocorrer para todos os valores de n, onde esta equação aqui é obedecida, essa relação é obedecida. O αn é nπ, né? Um n inteiros. Né? Então, aqui a gente tem as duas condições que os αns têm que obedecer, no caso, quando eu coloco o valor do potencial no infinito, que corresponde aos raios indo a infinito. Tá? Essas duas condições têm que ser satisfeitas ao mesmo tempo. Eu posso escrever elas com uma única condição. Né? Essas duas condições aqui são satisfeitas quando eu fazer n de 1 até infinito, inteiros, né? Onde os αns valem nπ sobre 2, tá? Obviamente, se eu tenho n ímpares, eu obedeço essas condições aqui. Se eu tenho n pares, eu vou ter, obviamente, o obedecimento dessa segunda relação aqui. Então, essa forma aqui funcional, né, múltiplos inteiros de π sobre 2, satisfazem nos dois casos para os argumentos das tangentes e cotangentes, no caso onde o potencial vai para infinito. Tá? Então, os αns têm que obedecer esta condição aqui. Se eu botar
O raio no infinito corresponde à energia, a altura do poço infinito. Se eu tenho a condição que os alfa-n's obedecem, né, os alfa-n's têm que ser múltiplos inteiros de π sobre 2, automaticamente isso me dá os vínculos para as energias, para os níveis de energia, quando eu estou com um poço infinito, né? Quando o zero vai para infinito, ou os raios vão para infinito. Lembrando que o alfa-n ao quadrado, né, é diretamente proporcional aos níveis de energia n. Então, se eu elevar ao quadrado essa relação aqui, que é obedecida quando o poço é infinito, né, o zero vai para infinito, e isolar, escrever os alfa-n ao quadrado em termos do en, eu vejo explicitamente que esta relação aqui me dá que os níveis de energia têm esta cara proporcional a n ao quadrado. Quando eu levo ao quadrado aqui, eu tenho n ao quadrado explícito, né? Π quadrado sobre 4 e a menos das constantes, né? Que é exatamente os níveis de energia que a gente obteve, né, no caso do poço infinito. Então, o que eu estou mostrando aqui é que quando a gente está usando o método gráfico, quando a gente faz o limite do potencial à altura do poço no infinito, que no meu método gráfico corresponde a ter um raio, né, infinito, é um raio infinito que vai cortar todas as assíntotas mais infinito das funções tangente e cotangente, a gente vai recobrir o poço infinito. Então, do poço finito, as soluções dele, quando eu tomo o limite de potencial infinito, né, eu retomo os níveis de energia conhecidos para o poço infinito, que é proporcional a n ao quadrado, certo? Agora, como eu já entendo, eu sei os limites e sei como calcular graficamente, né, os níveis de energia, eu queria calcular com vocês explicitamente os níveis de energia para um caso particular, tá? Um caso exemplo, tá? Onde é que eu vou resolver numericamente os níveis de energia, tá? Então, para fazer a conta aqui, eu quero determinar, então, os níveis de energia para um elétron, né, num poço finito, onde a altura do potencial é finito no poço, né? A altura do poço é finita, valendo 450 electrovolts. E a largura está fixa com 100 picômetros, tá? Pico é 10 a menos 12. Certo? 100 picômetros é um angstrom, tá? É um angstrom a largura do poço e a altura é 450 electrovolts e esse elétron está confinado dentro desse poço. Eu quero determinar todos os níveis de energia que este elétron pode ter dentro do poço, certo? Lembrando que, no caso, a gente pode calcular o raio, né? O raio aqui, lembrando que o raio, né, o método gráfico aqui, depende, então, da massa da partícula confinada, da largura do poço e da altura do poço zero. Aqui eu estou calculando explicitamente, no nosso caso, né, qual é que é o raio, né, sabido o 0,450 electrovolts e a largura que é de 1 angstrom, né, ou 100 picômetros. Lembrando que eu posso sempre escrever aqui, multiplicar em cima e embaixo por C quadrado, para a gente ter em cima, então, a energia de repouso do elétron em electrovolts, né, e embaixo a constante H cortado C, que a gente já conhece. Então, colocando em números, né, o raio correspondente, né, energia de repouso do elétron, 511 kV, o A ao quadrado, né, 1 angstrom ao quadrado, que é a largura do poço, e a altura do poço, 450 electrovolts, e embaixo duas vezes, né, H cortado C, 1973 electrovolts angstrom ao quadrado. Isso numericamente vai nos dar um raio em radianos, né, que é adimensional, essa razão que vocês conseguem ver claramente, né. Isso vai dar 5 pontos, quase 5,5, 5,455 radianos é o nosso raio. Então, a gente tem um raio finito, né? O raio finito corresponde que eu vou bater um número finito de níveis de energia. Tá? Eu vou cortar alguns pontos aqui, as funções trigonométricas tangente e cotangente. Onde eu corto a tangente, eu vou ter os níveis de energia associados às funções pares, e onde eu corto as funções cotangentes, eu vou ter os níveis de energia associados às autofunções ímpares, né? Só para mostrar mais ou menos quantos níveis eu vou ter, eu posso já estimar, sabido o raio, tá? Se eu sei o raio, eu vou contar quantos π sobre 2 tem este raio, tá? Consigo mostrar aqui numericamente, né? 5,5 radianos é mais ou menos multiplicar 3,5 por π sobre 2 radianos. Por que eu estou fazendo essa conta aqui? Tá? Ou seja, vendo este raio escrito em múltiplos de π sobre 2. Eu acabei de mostrar que eu vou ter n estados se o meu raio for a múltiplo inteiro de π sobre 2. Tá?
Então, se eu sei que o meu raio, nesse caso particular, é, é proporcional a 3,5 π sobre 2, dá para ver claramente que eu posso ter no máximo aí, né, o n que está multiplicando π sobre 2 é da ordem de 4, né, eu posso ter no máximo 4 níveis de energia. Então, eu já posso estimar, sem fazer conta nenhuma, só dizer qualitativamente quantos níveis de energia eu posso ter. Eu posso ter até 4, né, porque eu tenho múltiplos de π sobre 2 valendo quase 4 aqui, né, o inteiro correspondente, né, a menor possível, próximo do 13,5, né, é 4. Então eu consigo ver já qualitativamente, só sabendo o raio aqui, e esta condição aqui para o número de níveis, né, dado aquele raio, eu já consigo estimar mais ou menos quantos níveis eu vou ter. No máximo 4. Alguém falou aí? Eu falei, senhor, tem como saber se é 4 mesmo, ou tu poderia ter 3 e tá próximo? É o que eu falei aqui, né? Eu posso ter no máximo, eu estou falando quantitativamente, né? Sim. Tá claro que o 13,5 é maior que 3. Então, o próximo número é 4, né? Com Uhum. certeza. Mas assim, no máximo, é 4, né? No máximo é 4. Lembrando que, eu vou ter N estados se o raio for menor que NP sobre 2, né? Se eu quero N estados, o raio tem que ser menor que NP sobre 2. Se o N aqui é 3, 4, eu vou ter no máximo 4. Eu posso ter 3, claro, ou eu posso ter 4 no máximo. Estourando a boca do balão, né? Estourando a boca do balão, eu posso ter no máximo 4. Sim, sim. É um pouquinho mais que 3, né? Um pouquinho mais que 3. O valor de N que está multiplicando π sobre 2 para corresponder aos 5,4, né? 35 radianos. Então, no máximo 4. Mas isso aqui é qualitativo, né? Só estou mostrando que eu posso entender qual é que é o número máximo de níveis só sabendo o raio, entre aspas, nesse método gráfico que eu estou. Mas para saber os níveis mesmo, para calcular, né, os níveis mesmo, eu vou ter que resolver as equações transcendentais. Sabido esse raio, eu vou ter que resolver essas equações transcendentais numericamente, essas duas, tá? Certo? Qual é que são os parâmetros? É o raio, né? E a minha variável, ou seja, a minha incógnita, que vai ser a solução destas equações transcendentais, vai ser o alfa n. Então, eu vou resolver numericamente quais são os alfa n's, que são soluções dessas equações transcendentais, e depois traduzir esses alfa n's, que são solução, para níveis de energia. Lembrando que os alfa n's ao quadrado vão me dar os níveis de energia. Então aqui eu vou usar o Wolfram alfa, né? O Wolfram alfa, para resolver numericamente, tá? Só mostrar aqui as condições. Eu vou ter que resolver essas duas equações transcendentais aqui, ó. Esta que envolve a tangente e esta que envolve a cotangente, sabido o raio. Eu já sei quanto é que é o raio. Na verdade, eu vou ter que botar o quadrado do raio aqui dentro dessa raiz quadrada, tá? Vamos lá. Então aqui eu tenho o Wolfram Alpha, estou mostrando só o detalhe aqui, né? Eu tenho o link, depois vocês podem olhar explicitamente. Aqui eu estou resolvendo, né, no Wolfram Alpha online, né, aquela primeira equação transcendental que vai corresponder a essas autofunções pares, né? E, inclusive, a primeira autofunção par corresponde ao nível de energia fundamental, né? O primeiro nível de energia. Ou seja, eu tenho alfa n multiplicado por tangente de alfa n, onde eu estou chamando de alfa n de x aqui, que é incógnito, tá? Né? Igual a raiz quadrada de r ao quadrado, ou seja, eu vou levar ao quadrado 5 ponto à quadrada, né? 5, 4, 3 meio ao quadrado, é 2, né? Que está aqui, né? O 29,5, menos x2, ou seja, menos alfa n ao quadrado. Aqui, ó, menos alfa n ao quadrado, onde alfa n eu estou chamando de x, que é incógnito, tá? E resolvo numericamente. A sintaxe do Wolfram Alpha é isso. Solve, né, esta equação transcendental, onde eu botei o valor numérico. Dá para checar se eu coloquei certo a equação. Ele reescreve a equação aqui, né? E ele te dá os valores que são solução dessa equação transcendental. E, inclusive, aqui ele faz o gráfico, né? Comparando a função trigonométrica em azul, que é as tangentes, né? E a função circular, é o círculo de raio R, que está em vermelhinho aqui, tá?
Claro que nos interessa os alfas positivos ou os x positivos, né? Porque não nos interessa x negativos, né? Porque lembrando que alfas são níveis de energia, né? São positivos definidos no nosso caso. Dá para ver aqui que tem só duas intersecções, que são esses dois valores, tá? O menor valor possível para x, ou alfa n, é 1.3 e o outro é 3.4. Isso significa que a gente vai ter duas autofunções pares, ou seja, dois níveis de energia que vão estar associados a autofunções pares. E a gente está sabendo já que o primeiro nível, o menor nível par aqui, é o estado fundamental. Tá? Mas tem um outro valor que é 3.9. Eu posso fazer o mesmo procedimento para obter a solução quando a gente tem a cotangente, que vão ser as soluções, os níveis de energia associados a autofunções ímpares, tá? Então, eu vou resolver numericamente com o Wolfram alfa a autofunção ímpar que obedece a esta condição da cotangente. Mesma coisa, mesma sintaxe, tá? Aqui, mesma sintaxe, tá? Obviamente, aqui eu tenho um sinal menos, a função trigonométrica é cotangente, e aqui é a raiz quadrada de R2 menos X2. De novo, eu vou ter só dois pontos de intersecção, tá? O menor é 2,63 e o maior é 5,077, certo? Aqui nesse gráfico não dá para ver o segundo ponto de intersecção, mas tem um outro ponto de intersecção. De novo, ele mostra o método gráfico, né? As cotangentes, né? E o raio, o círculo de raio R, né? Aqui em vermelhinho. Tem dois pontos. Isso significa que eu tenho dois níveis associados a autofunções ímpares, tá? O mais baixo, obviamente, vai me dar o primeiro estado excitado, né? O primeiro nível de energia depois do estado fundamental. Mas a gente tem quatro soluções, tá? Quatro intersecções. Dois para autofunções pares, dois para autofunções ímpares. Significando que eu tenho para a solução numérica me dá quatro níveis de energia, como eu falei anteriormente, qualitativamente, né? Os autofunções pares, né, que vão corresponder ao primeiro nível de energia e o terceiro nível de energia, né, que são os dois níveis de energia associados a autofunções pares, né, que são obtidos a partir do vínculo que tem a tangente, né. Os alfazeros, eu coletei ali do Wolfram alfa, né, que são solução, é 1.32 e 3.91. Se eu elevar ao quadrado o alfa, esses dois alfas, né, essas duas soluções, eu isolar o alfa em termos da energia, aqui, ó, o nível de energia correspondente a um alfa n ao quadrado é n. Eu posso colocar aqui numericamente, multiplicando em cima e embaixo por c quadrado, para ter aqui embaixo a energia de repouso do elétron, e o A a gente conhece, né, que é um Angstrom, a largura do poço. Então, sabido a energia de repouso do elétron, né, e a largura do poço, e sabido a solução da equação transcendental correspondente, que são os alfa n ao quadrado, que está aqui, ó, 1,32 ao quadrado e 391 ao quadrado, eu consigo obter os níveis de energia associados às autofunções pares, 27 eletrovvolts e 233 eletrovvolts. E a mesma coisa para os estados ímpares, né? Eu obtive as duas raízes, né? 264 e 502, que vão corresponder a esses níveis de energia aqui, né? Onde eu substituo essas raízes, né? 264 e 5.2, que vão me dar 106 eletrovvolts e 393 eletrovvolts. Ou seja, eu tenho pela solução numérica, usando ali o Wolfram alfa, que faz para nós numericamente as soluções dessas equações transcendentais, né? A gente tem 4 níveis de energia, que era o esperado, né? E a gente vai ter a distribuição desses níveis de energia, do mais baixo, que é o 27, até o mais alto, que é o 393, intercalando autofunções ímpares e pares, né? Eu mostro aqui graficamente, né, para vocês a distribuição dos 4 níveis de energia. O estado fundamental, que é o 27 eletrovvolts. Depois eu tenho uma autofunção ímpar, que é o primeiro estado excitado, que é o 106, né? Que é este cara aqui, 106 eletrovvolts. Depois, intercalando, eu tenho um novo autofunção par, né, que é o 233 eletrovvolts. E, finalmente, a gente tem o último nível de energia, que está associado a uma autofunção ímpar, né, que é o 393 eletrovvolts. Então, a gente tem 3 níveis de energia, eles são quantizados, e a estrutura é as larguras entre um nível e outro não é igual, né? São diferentes, né? Tem um aumento das distâncias entre níveis de energia contíguos. Mas eu consigo ver que eu tenho 4 níveis de energia e eu consigo determinar explicitamente esses níveis de energia, resolvendo numericamente, né,
resolvendo numericamente as equações transcendentais associadas às autofunções pares e ímpares, que são essas duas aqui numericamente, vocês conseguem ver aqui com o Wolf von Neumann. Claro, sabido as propriedades do poço, que vamos nos dar o valor do raio, né? O raio é proporcional às propriedades do poço, né? Sabidas as soluções, né? Sabidas as soluções das equações transcendentais, eu transporto isso na forma de níveis de energia, né? São proporcionais às raízes dessas equações transcendentais ao quadrado, os níveis de energia. Então, aqui eu estou mostrando explicitamente uma solução, para um caso particular, de um elétron confinado dentro de um poço com determinadas propriedades, com determinada altura, né? Que é o 450 electrovolts, né? A altura do poço, e a largura dele é 1 angstrom, explicitamente. Com isso, eu encerro a questão do poço completo, né? A gente viu tanto o caso do poço infinito quanto o poço finito. A novidade com o poço finito é que os níveis de energia são quantizados, mas eu tenho um número finito de níveis de energia com a distribuição começando com funções pares e intercalando, né? Par e ímpar até o último nível, né? E claro, a quantidade de níveis de energia vai explicitamente depender das propriedades do poço. Porque as propriedades do poço me dão o valor do raio nessa método gráfico, né? E o raio tem a ver só com as propriedades do poço explicitamente, certo? Então aqui eu encerro a questão do poço e vou passar agora para o Guilherme para ele continuar conosco, que é um outro potencial que a gente vai analisar, que é o potencial de oscilador harmônico, que é muito importante, né? Porque qualquer potencial que dependa da posição, no caso unidimensional, pode ser aproximado em torno do ponto de equilíbrio estável, que é o x igual a zero, a origem, né? Pode ser aproximado pelo potencial de um oscilador harmônico. Então, se a gente souber como é que é o oscilador harmônico em mecânica quântica, as soluções dos níveis de energia e das autofunções, qualquer outro potencial que nas proximidades que dependa da posição, que não seja quadrático, é o caso elástico, né? Pode ser aproximado, se eu estou próximo do ponto de equilíbrio estável, próximo da origem, né? Pode ser aproximado pela solução do oscilador harmônico. Então, eu vou passar para ele aqui rapidamente, para ele começar, então, a fazer a apresentação do início, né? Os pontos iniciais sobre o oscilador harmônico. Pode estar contigo aí, Guilherme. Opa, estou ouvindo bem? Estou ouvindo bem. Deixa eu ver aqui, então, botar... Sim, estou ouvindo. Tranquilo? Beleza. Estão vendo a tela? Sim, sim, tá tudo tranquilo, pode tocar. Então tá, bom dia a todos. Então a gente vai começar a falar sobre o oscilador harmônico, como o professor já introduziu, né? É um tópico extremamente importante, tanto na física clássica, né? Como na mecânica quântica. A gente vai ter, então, na mecânica quântica também, né? O oscilador harmônico, que já é provavelmente vocês devem ter visto também, ou vão ver em mecânica clássica. E vai ter algumas particularidades no caso quântico, né, que a gente vai ver, assim, uma das particularidades, por exemplo, é que a energia do estado fundamental, ela não é zero, né, no caso da mecânica quântica. Mas a gente vai ver isso a gente vai ver isso logo mais. Então, como o professor já introduziu antes, né, ele já falou, o oscilador harmônico, ele é um sistema, né, ele é um potencial quadrático, né, então aqui o oscilador harmônico, ele é descrito por um potencial quadrático, até agora, no caso dos postos de potencial, ali, o caso que nós vimos, os potenciais, eles eram constantes, né. Então, eles eram valores constantes, finitos ou zero, né? Isso aqui é uma constante também. Mas agora a gente vai ter um potencial variável, né? Que é uma parábola, né? Então, a gente sabe do oscilador clássico, né? No caso da mecânica clássica, que se a gente colocar, por exemplo, uma mola para oscilar, né? Ela, claro, não grandes oscilações, né? Deixa eu ver depois que... a gente tem que ter pequenas oscilações para essas oscilações serem aproximadas, para que sejam aproximadas como um oscilador harmônico.
Como, por exemplo, um pêndulo, né? Se a gente tem um pêndulo oscilando com pequenos valores de ângulo no ponto de equilíbrio, a gente vai ter a chamada frequência natural, né? Que é dada pela raiz de K sobre M, né? De K a gente pode pensar aqui, vamos pensar no caso da mola, por exemplo, né? Que seria o K da mola, né? Então, a gente tem essas frequências naturais, né? Como o professor acabou de falar também, né? Assim, a importância do oscilador harmônico, né? É que qualquer potencial, né? A gente tem potenciais dos mais diversos tipos, né? Funções bem complicadas, mas assim, qualquer potencial, né? Se a gente considerar os entornos do ponto de equilíbrio estável, né? Por exemplo, vamos pensar num potencial assim, um potencial bem. Posso pegar esse ponto aqui de equilíbrio, né? Estável, em torno desse ponto aqui, né? A partícula ela vai oscilar assim, né? Eu posso considerar ali um potencial harmônico, né? Isso aqui pode ser aproximado por uma parábola, né? Se eu for ver bem de perto, né? Aqui também tem outro ponto de equilíbrio, então o oscilador harmônico ele vai ser sempre, né? Ele vai ter diversas aplicações assim na física, né? Porque, claro, isso aqui é um potencial complicado, né? Em azul aqui eu não vou ter uma solução analítica, né? Não vou, mas se eu aproximar ali em torno dos pontos de equilíbrio, né? Que são pontos bem importantes, assim, né? Geralmente são pontos que a gente quer analisar. Se eu for aproximar para um oscilador harmônico, eu vou conseguir solucionar, né? De forma analítica, né? O oscilador harmônico tem solução, né? Então, ele é extremamente útil, né? A gente vai sempre poder modelar vários sistemas assim por um oscilador harmônico, né? Como eu disse, né? Então, se a energia da partícula for pequena, né? Se ela tiver, por exemplo, uma energia aqui, né? Que ela vai oscilar só entre, né? O ponto de equilíbrio, né? É o caso do pêndulo, por exemplo, né? Se o pêndulo está com pequenos ângulos de oscilação, né? Então, agora, mas por que eu posso fazer isso, né? A gente pode lembrar lá das séries de Taylor, né? Que eu posso expandir qualquer função, né? Em torno de um ponto A, né? Dessa forma aqui, né? Eu vou pegar primeiro a função no ponto A mais x menos A vezes a derivada em relação a x, calculada em A, mais, né? A derivada x menos 2 ao quadrado, x menos A ao quadrado vezes a derivada segunda, né? Isso aqui é a expansão de série de Taylor, né? A gente pode ver que no ponto de equilíbrio, né, essa derivada aqui ela é nula, né? A derivada primeira num ponto de equilíbrio é nula nesses pontos aqui, né? Porque justamente é um ponto de equilíbrio, assim, a reta tangente ela tem coeficiente angular nulo. Então, no final das contas, vai nos sobrar só esse primeiro termo aqui e esse aqui, né? Claro que por que é importante, né, os pequenos ângulos de oscilação, né, considerar só pequenas energias, porque senão eu vou ter que usar uma série com muitos termos, né? Mas assim, se a minha energia for pequena e a partícula estiver oscilando só em torno do ponto de equilíbrio, isso aqui já vai ser uma excelente aproximação, né? Eu expandir a série até o termo quadrático já serve como uma excelente aproximação, é por isso que a gente pode aplicar o oscilador harmônico. Ali a diferença daí ia ser muito pequena e daí começa a elevar ao cubo e daí passa a ser desprezível, é isso? Sim, exatamente. O raciocínio. A diferença começa a ser muito pequena, né? E daí aqui os termos cúbicos, quartícos, eles vão ficar desprezíveis, né? Agora, se a diferença é maior, aí eu vou ter que considerar o termo cúbico, quartico, né? Então, essa que é a questão, sabe? Mas para partículas que estão muito próximas do ponto, desse ponto A aqui que eu estou expandindo, né? A série, então, ela vai logo convergir, assim, ela vai ser uma excelente aproximação, né? Já nessa segunda ordem aqui, né? Já num potencial harmônico, não preciso usar os outros termos, entendeu? Esse aqui é o ponto. Então, como a gente já disse, então a primeira derivada aqui ela é zero, né? Eu estou num ponto de equilíbrio, né? Então, ponto de equilíbrio, assim,
A reta tangente, ela é, claro, ela é, né, o coeficiente angular dela é zero, então a derivada, esse termo aqui é zero. Então, no final das contas, vai nos sobrar só um potencial desse tipo, que é um potencial quadrático, né? Isso aqui é uma parábola, né? E esse K aqui é a derivada segunda, né, do potencial em relação ao X. Então, aqui, olha só, aqui a gente tem o nosso potencial harmônico, né? Isso aqui pode ser um potencial, isso aqui pode ser um potencial qualquer. Olha aqui, em torno do ponto A, aqui, ó, eles vão se aproximar muito, né? Vão ser muito próximos. Então, é uma excelente aproximação, né? E o oscilador harmônico ele pode ser aplicado em várias coisas, né? Por exemplo, átomos, né? Cristais, né? Que oscilam, os átomos, o cristal tem um sistema bem arranjado, né? Os átomos estão extremamente, mas eles oscilam assim em torno de um ponto de equilíbrio, né? E essas oscilações são bem pequenas. Então a gente vai poder usar o oscilador harmônico ou vibrações de moléculas também, né? Então, é muito importante o estudo do oscilador harmônico, porque vai ter muitas aplicações, né, na mecânica quântica. Então, agora a gente tem esse potencial, né, o potencial harmônico aqui, né, a gente vai agora aplicar, né, a gente vai aplicar esse potencial quadrático aqui. Isso aqui a gente não vai, a gente vai considerar isso aqui, né, só a gente vai considerar esse termo quadrático aqui, na equação de Schrödinger. Então, aqui a gente vai agora ter que analisar como é que fica essa aqui, a equação de Schrödinger, né? Independente do tempo, né? Onde agora o meu potencial, né? Que é esse termo aqui, ele é o tipo potencial harmônico, né? Então, agora a gente vai ter que analisar como é que fica as soluções, né, da minha função de onda φ aqui, né, com esse potencial harmônico, né? Então a primeira coisa que a gente vai fazer antes de começar a solucionar essa equação, ela fazer umas trocas de variáveis aqui, né? Então o K aqui eu vou usar aquela relação com o ômega, né? Ômega e a massa, que vem lá do oscilador harmônico clássico, né? Que falei antes da frequência natural, né? Que o ômega é igual a raiz de K sobre M, né? Então só vou escrever o ômega, o K em termos vai ser M ômega quadrado, né? E eu vou definir também aqui uma outra variável epsilon como 2 vezes energia dividido por H cortado ômega, né? Tá, e também eu vou, isso aqui são trocas de variáveis, né, que vão nos ajudar na solução, né? Então, eu vou definir uma variável u também como raiz de m ômega sobre h cortado vezes x, né? Então, bom, a função de onda, então, tá, vamos derivar em relação a x, usando a regra da cadeia, eu faço a derivada de φ em relação a u e a derivada de u em relação a x, né? Então, derivada de φ em relação a u eu mantenho, derivada de u em relação a x é esse termo aqui, né, que está aqui, né? Agora eu elevo isso aqui ao quadrado, tá? E vou relevar isso aqui ao quadrado também. No fim das contas, eu vou ter que a derivada segunda de φ em relação a x vai ser a derivada segunda de φ em relação a u vezes esse termo aqui, né? Essa raiz elevada ao quadrado, que vai ser m ômega sobre h cortado. Tá, então aqui só, né, rearranjando os termos aqui, rearranjando os termos, não, só colocando aqui, né, na frente vou colocar agora eu estou escrevendo a equação de Schrödinger, né, com a φ em função de u, né, não em função de x mais. Eu tenho que colocar esse termo aqui na frente, o m ômega sobre h cortado, né? E agora fazendo as substituições, agora eu vou introduzir o epsilon também, né? E o u aqui. Isso aqui é só uma álgebra, né? Vocês podem fazer com calma aqui, vocês vão ver que vou chegar nessa expressão aqui, né? Então a gente deu uma reduzida, mas é a mesma equação de Schrödinger, né? Só que está em termos das variáveis u e epsilon que estão conectadas aqui com o x e o e, né? Mas é a mesma equação de Schrödinger. Isso aqui só vai nos facilitar para fazer
a solução, né? Então, agora a gente vai começar a analisar, né, como é que é a cara dessa função φ, né? Primeiramente, a gente sabe que essas funções de onda elas têm que ser quadrado integrável, né? Se eu fizer a integral do módulo quadrado, né, de menos infinito a mais infinito, x, ou equivalentemente u, indo de menos infinito a mais infinito, não vai poder dar um valor infinito, né? Não vai poder divergir. Ela tem que ser limitada, né? Então, eu tenho que ter um valor, né? Eu não posso divergir, né? Porque ele não faz sentido. Eu estou integrando uma função de onda, o módulo quadrado da função de onda, que é uma probabilidade, para mais infinito ou menos infinito, esse valor ele não pode ir para infinito, né? Então, qualquer função de onda na mecânica quântica, ela tem que ser uma função quadrada integrável, né? Então, a gente pode propor uma solução para essa função de onda, como essa solução aqui, ó, que a gente chama de ansatz, né, que é uma solução tentativa, um chute, né, falando de forma menos formal. Por quê? Porque assim, ó, essa gaussiana aqui, né, essa exponencial, vocês podem notar que quando u vai para mais infinito ou para menos infinito, essa exponencial decai muito rápido, né? E, claro, esse h também tem que ser uma função que cresça não tão rápido quanto essa gaussiana, né? Isso vai garantir com que quando u vai para infinito ou para menos infinito, a φ aqui vai para zero, né? Além disso, também a função gaussiana ela tem uma paridade definida, né? A gaussiana ela é simétrica, então se eu for fazer um gráfico aqui, né, ela vai ser igual desses dois lados aqui, né? Ela é uma função, vocês não lembram exatamente aqui eu sou muito ruim para desenhar também, vai ficar horrível meu desenho. Mas assim, ela é simétrica, é como se fosse um espelho, né, no eixo y, né? Então, se ela é simétrica em torno do eixo y, né? Então, ela tem paridade par, né? Então, na verdade, assim, ó, que isso significa, tá? Que a paridade da φ vai ser definida pela paridade da função h, né? Se a função h tiver paridade par, ou seja, se for uma função simétrica, φ vai ser simétrica também. Se h for uma função ímpar, né? Se for ou seja, antissimétrica, φ vai ser antissimétrica também, né? Essa função gaussiana aqui, como ela é par, ela é simétrica, ela não vai mexer, né, na paridade. Quem vai determinar a paridade aqui da função de onda é o h, né? Mas a gente sabe, né, que na verdade essas funções de onda do oscilador harmônico, tá? Porque o hamiltoniano do oscilador, o hamiltoniano, né, do oscilador harmônico, o hamiltoniano ele depende de uma energia cinética, né, que é uma função quadrática, né? Lembra que P ao quadrado sobre 2m, né? E também depende, né, de uma função potencial, né, que também é uma função quadrática, né? Aquele m função quadrática aqui, né, que é o nosso u de x, né? Lembrando, é uma função quadrática também, né? Então esse hamiltoniano ele tem uma paridade definida, né? E o que acontece assim na mecânica quântica, então se esse hamiltoniano ele comuta com o operador paridade, né? Significa que a função de onda ela tem uma paridade definida também, né? Ela vai poder ter paridade par ou paridade ímpar, né? Então, o que significa que esse H aqui, eu vou ter duas possibilidades para ele. Ele vai poder ter paridade par, né? Ou seja, vai poder ser uma função simétrica, ou vai poder ser paridade ímpar, né? Então, a gente tem essas duas possibilidades que a gente vai ter que analisar, né? E se ele for paridade par, função de onda será paridade par. Se ele for paridade ímpar, a função de onda vai ser paridade ímpar, né? Porque a gaussiana ela é paridade par, então ela não
muda, né, a paridade não influencia aqui, tá? Então, então agora vamos colocar nessa, agora a gente vai calcular o dφ/du, né? Agora o nosso φ aqui, vamos usar nosso ansatz que a gente definiu, né? Então a gente vai calcular dφ/du, a derivada de φ em relação a u, então é a derivada desse nosso ansatz aqui que a gente definiu, né? Então é só aplicar aqui a regra da derivada do produto, né? Eu vou ter isso aqui, é só matemática, né? Aplicar a regra do produto. E agora eu vou fazer a segunda derivada que eu preciso também, né? Na equação de Schrödinger. Na verdade, o que eu preciso mesmo é a segunda derivada, né? Então eu vou derivar o meu resultado aqui, né? Vou ter que aplicar, digamos, novamente a regra do produto entre essa função, né, aqui, a gaussiana, e essa função que está dentro do colchetes, né? Então, aqui só fazendo a regra do produto, né, questão de matemática mesmo, a gente vai chegar que a derivada segunda de φ em relação a u é essa expressão aqui, né? Agora, se eu pegar essa derivada segunda de φ em relação a u e jogar dentro dessa equação de Schrödinger aqui, tá? E colocar aqui no lugar de φ também, né, nosso ansatz aqui, né? Depois de fazer algumas manipulações, eu vou chegar que necessariamente, né, a derivada segunda de h em relação a u menos 2 vezes u vezes a derivada primeira de h em relação a u mais epsilon menos 1 vezes h tem que ser zero. Isso aqui só fazendo, né, substituindo a derivada segunda de φ em relação a u na equação de Schrödinger e também, né, a própria expressão de φ, né, na equação de Schrödinger. Então eu vou chegar nessa relação aqui, que é a chamada equação de Hermite, né? Então eu vou ter uma equação diferencial aqui de segunda ordem para h. Bom, equações diferenciais têm diversos métodos tem N métodos, né, de solução, né? Nós temos o método mais geral de todos, é o método de Frobenius, né, que ele funciona para qualquer equação diferencial, né? Ele é o método mais geral, assim, supõe que a solução, né, da equação da função, ela é uma série de potências, né? Então, ele é um método mais geral, assim, geralmente tu vai conseguir resolver qualquer tipo de equação diferencial. Então, o que a gente vai fazer? Lembrando, né, que a gente vai ter soluções H pares, né, funções simétricas, e H ímpares, né, funções antissimétricas. Então, vamos primeiramente considerar, né, o H sendo uma função par, né? Tá, e como eu disse, nós vamos supor, nós vamos usar o método de Frobenius, então, né, em que a H ela vai ser considerada como uma série de potência, né, é a série de potência aqui, né, aqui o Cn é o coeficiente da minha série, e para ser uma função par, então eu vou colocar um expoente 2n aqui, né, então se n igual a 1, por exemplo, u quadrado, função par. N igual a 2, u na 4, função par, né? São tudo funções simétricas em relação ao eixo y, né? Então aqui, isso aqui eu vou considerar como minha solução, né? Meu H aqui, no caso par, né? Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que colocar, né? A gente vai vai precisar aqui na equação de Hermite da derivada segunda de h e da derivada primeira, né? Então, primeiro a gente vai fazer a derivada primeira, né? O termo 2n passa para frente aqui, vou ter 2n menos 1, e agora a derivada segunda, né? Então, vou derivar novamente e vou ter aqui, então, aqui a derivada primeira e aqui a derivada segunda, né? Vou colocar esses termos aqui, h, derivada de h e derivada segunda de h, na equação de Hermite, né? Só substituir isso aqui em cima. E eu vou chegar agora nesta relação aqui, né? Só fazer as substituições lá em cima e eu vou chegar nessa relação aqui.
Agora, para ficar mais, a gente vai fazer algumas substituições aqui para a gente conseguir determinar esses coeficientes, né? Então, o que que eu vou fazer aqui? No lugar, né, onde tem n mais 1, n menos 1 aqui, tá? Eu vou trocar, vou pegar a variável n, tá? N menos 1. O n aqui é uma variável muda, né? Como uma variável, por exemplo, no caso de uma integral, né? Eu estou integrando em x, por exemplo, eu tenho o dx ali. É uma variável muda, não importa, né? Eu posso chamar de outro nome aqui. Agora eu fiz uma substituição aqui, m igual a n menos 1. Então, no lugar de n menos 1, eu vou ter m, né? Vamos pensar aqui, então, eu vou colocar aqui em cima, ó, tá? E aqui, ó, onde tem o n, né? Eu vou ter que chamar de m mais 1, né? Então, aqui eu estou colocando, onde tem n menos 1, eu estou colocando m, né? E aqui, onde tem n igual a 0, ó, quanto é que vai ser o m? M igual a menos 1. Tá? Então, só fazendo essas substituições, tá? Aqui onde tem n, tá? Vai ser m mais 1, tá? E agora, eu posso voltar a chamar novamente o m de n, tá? Isso não é porque são variáveis mudas, né? Elas não vão influenciar não determinar o resultado. Então, eu posso chamar novamente a minha variável m de n. Né? E aí, claro, aqui vai ser, na verdade, de n igual a menos 1, né? Até infinito. Mas o menos 1 não importa, né? Porque se n for menos 1 aqui, isso aqui vai dar 0, né? A série. Então, eu já posso começar de n igual a 0 direto. E agora eu vou ter essa nova série aqui, que é a mesma série, na verdade, né? Eu só fiz uma troca de variável e fiz umas manipulações para ficar mais... Eu não sei como é que tá a questão do tempo aí, se vai dar para terminar. Não sei o que o professor... Não precisa dar todos os detalhes, eu acho que tá bem feito, né? Tá. Então tá, isso aqui, então essa série, tá, a gente agora fica mais fácil de determinar esses coeficientes aqui do que aqui, né? Porque aqui, para essa série se anular, tá, o que está dentro do colchete, a única forma é o que está dentro do colchete, isso aqui tem que ser 0, tá? Então, eu vou fazer com que isso que está dentro do colchete seja igual a 0. Isso nos leva a essa relação aqui, né? A essa relação aqui, né? Se eu fizer isso aqui igual a 0, né, eu vou achar uma relação entre Cn mais 1 e Cn. Né? Bom, então eu posso calcular, vamos calcular agora para um n muito grande, né? Vamos ver quanto é que vale a razão Cn mais 1 sobre Cn. Como é que eu faço isso, né? Então, na verdade, eu vou ter Cn mais 1 dividido por Cn é isso aqui, né? Tá? Claro, se eu fizer para n ir no infinito, isso aqui vai dar infinito sobre infinito, né? Eu vou ter que aplicar L'Hopital, né? Então, vou derivar em cima, derivar embaixo. Se eu fizer isso, eu vou ver que esse limite aqui, para n muito grande, né? Ele vai dar aproximadamente esse fator aqui, né? Que 1 sobre n mais 1. Né? Então, esse é o comportamento para n indo a infinito, né? Da relação entre os coeficientes da série. Né? Mas a gente pode ver que isso é justamente a relação de coeficientes, né, desta série aqui, ó, que é a série da exponencial, né? Lembrando que a série de n a x, né, é igual à somatória de n igual a 0 até infinito de x na n sobre n fatorial, né? Claro, aqui o x é u ao quadrado, né? Vai ficar u na 2n, u ao quadrado aqui, ao invés de... Então, o que vai acontecer, né? Se eu pegar essa série aqui de n ao quadrado, né? Eu vou ver que os coeficientes aqui, né? O Cn o Cn é 1 sobre n fatorial, e o Cn mais 1, né? Vai ser 1 sobre n mais 1 fatorial, né? Então, se eu fizer Cn mais 1 dividido por Cn, eu vou chegar nisso aqui, que é
exatamente igual ao que eu obtive aqui, né? Isso significa que, né, para n tendendo ao infinito, né, esta minha série aqui de cima, né, ela vai ter o mesmo comportamento da exponencial, ou seja, para n no infinito ela vai se comportar como uma exponencial, né, e na u quadrado, né? Tá? É o que eu falei aqui, ó. Então, se a gente somar todos os termos dessa série aqui, né, até infinito eu vou ter o meu h indo como e na u quadrado. Mas isso, claro, né, lembrando que nosso φ é definido como e na menos u sobre 2, né, vezes h, né, esse é o nosso ansatz, né. Então, se o meu h, se eu somar todos os termos da série lá e obter um h e na u quadrado, né, então e na menos u quadrado sobre 2 vezes e na u quadrado vai me dar uma função de onda, né, se comportando como e na u quadrado sobre 2, né, limite assintótico. Mas isso também é uma função que não é quadrado integrável, né? Se u vai para infinito ou para menos infinito, essa função explode também, né? Então, esse h aqui, do jeito que está, não serve, né? Então, a gente tem que fazer algum remendo, alguma coisa para conseguir transformar esse h aqui transformar nosso φ, né, numa função que seja quadrado integrável. O que a gente pode fazer? Ao invés de o negócio aqui é a gente pegar essa série aqui e não usar todos os termos dela. Porque se a gente usa todos os termos dela, isso aqui vai, no fim, vai dar essa exponencial, né? Agora, se a gente truncar essa série, né, ao invés de infinito, colocar um valor n aqui, finito, né, a gente vai obter um polinômio, né? Porque a exponencial, ela é uma soma infinita de polinômios, né? Agora, se a gente truncar essa série, né, para um valor finito, a gente vai ter um polinômio, né, de um grau específico, né? Mas a gente e claro que uma gaussiana que ela vai matar um polinômio, mas ela não consegue matar essa exponencial, né? Então agora esse é o pulo do gato aqui, né? A gente truncar essa série H aqui, ao invés de ir até infinito e até um valor finito, a gente vai obter para H um polinômio e aí sim a gente vai obter uma função de quadrado integrável, né? Então, nesse caso, como eu disse, né, o h vai ser um polinômio, né, na variável u quadrado. Como é que a gente vai truncar? A gente vai fazer o seguinte, a gente vai até um valor n, né, chamando de nzão aqui. Até o valor n, o coeficiente é diferente de zero. E o coeficiente para n mais 1 vai ser zero, né? Então, isso a gente vai truncar a série, né? A gente não vai fazer com que ela vá até infinito, a gente vai fazer com que ela vá até um valor finito só, tá? Então, se a gente fizer, né, como é que a gente pode truncar essa série aqui, né? Então, vamos olhar aqui para a expressão aqui, ó, tá? Se eu fizer aqui, ó, né, para ser n mais 1 ser zero, tá? Simplesmente esse fator aqui tem que ser zero, né? É assim que eu tenho que impor que isso aqui tem que ser zero para que n mais 1 seja zero, tá? Ou seja, é o que está aqui, né? 4n mais 1 menos epsilon igual a zero implica que epsilon é igual a 4n mais 1, né? Só que esse n, claro, ele é arbitrário, né? Eu vou ter n quantos n's eu quiser, assim, né? Ele é arbitrário, né? Eu posso truncar a série em vários valores. Isso significa que eu vou ter várias soluções, né? Então, o epsilon igual a 4n mais 1, para n igual a 0, 1, 2, né? Então, para cada valor de n, né, nossa função h ela vai ser um polinômio de ordem 2n, né, de 1. Então, lembrando que a nossa função h aqui, né, que nossa função h, né, então, para cada valor de n diferente, ela vai ser um polinômio de ordem 2n, né, então, eu vou ter diversos polinômios, né,
Aqui, claro, eu estou olhando só por enquanto o caso das funções de Hermite pares, né? Logo a gente vai ver agora as ímpares nos próximos slides, né? Então, esses polinômios, né, aqui são chamados de polinômios de Hermite, né? Só um pouco, Guilherme. Sim. Não caiu aqui Trancou? Não, caiu a tua transparência. Tenta colocar de novo a tela. Hum. Ué, Voltou? não consigo mais compartilhar aqui. Tá. Voltou? Deu? Deu? É que caiu um pouco a rede e voltou. Tá abrindo. Tá tranquilo. Beleza. Então, como eu tinha falado, né, esses vão ser nossos polinômios de Hermite, né? Aqui no caso par, né? Agora vamos ver no caso ímpar, né? Então, no caso ímpar, né, o H vai ser uma expansão série de Taylor com coeficientes ímpares. Lembrando que antes aqui a gente fez, né, o H com uma expoente par, né? 2, 4, 6, e agora a gente vai ter expoente ímpar, né? Por isso esse 2n mais 1, né? Claro, eu vou ter um outro coeficiente que eu vou chamar de D ao invés de C, né? Mesmo procedimento anterior, a gente vai ter que derivar, fazer a derivada segunda, jogar lá dentro da equação de Hermite, né? E nós vamos chegar aqui na relação de recorrência também, né? Como a gente chegou para o caso do C antes, agora a gente vai chegar para o caso do D. Novamente, vamos ter que truncar a série, né? Fazer a série até n só e o coeficiente de n mais 1 seja zero. Para que o coeficiente de n mais 1 seja zero, esse 4n mais 3 menos epsilon tem que ser zero, né? Então, isso vai me dar um epsilon igual a 4n mais 3, para n igual a zero, 1, 2, 3, né? Voltando agora, novamente, ao nosso ansatz, né, que a gente supôs, nossa função de onda, né, como a gaussiana vezes os polinômios de Hermite, né? Agora a gente colocou um índicezinho n aqui, né, porque elas vai depender do n, né? Então a gente vai novamente aqui voltando para a equação de Hermite, né? Claro, agora lembrando, né, para o caso das funções pares, né, eu tenho, né, o epsilon como epsilon par igual a 4n mais 1. Para as funções ímpares, eu tenho epsilon ímpar igual a 4n mais 3. Isso pode ser aglutinado, né, de forma que tanto os epsilons pares quanto os ímpares, eles vão se comportar assim, como 2n mais 1, né? N igual a 0, 1, 2. Então, isso vai cobrir todos os epsilons, né? Tanto relacionados a funções pares quanto ímpares, né? Então, aqui eu tenho a equação de Hermite, né? Novamente, agora a gente só colocou o índice, né? O nzinho. E a gente vai ver, então, que né, na próxima aula a gente vai solucionar, né, essa equação de Hermite, né? A gente vai fazer a solução desta equação aqui, vai obter as funções de onda, né? As autofunções também e os níveis de energia para o oscilador harmônico, né? Então, desculpe se foi meio corrido assim nos últimos slides por causa da questão do tempo e tal, mas na próxima aula dá para retomar um pouco, né, dessa última parte aqui. Mas o que a gente fez então foi só, né, pegou a equação de Schrödinger, chutou, entre aspas, né, uma solução, um ansatz, né, através da gaussiana e da função h, e nós vimos que, na verdade, a função h ela tem que ser uma série sem usar não pode ser uma série infinita, tem que ser uma série finita, e essa série infinita são os polinômios de Hermite, né? Que daí sim vai fazer com que a função de onda seja uma função de quadrado integrável, né? E agora, então, a gente chegou à conclusão, né, de que esse H são as funções, as polinômios de Hermite. A gente vai ter agora que solucionar essa equação de Hermite
E depois, solucionando a equação de Hermite, né, nós vamos ter os polinômios de Hermite, daí só multiplicar por essa gaussiana, nós vamos ter as funções de onda mesmo, né? Então é isso, na próxima aula vamos ver as autofunções do oscilador harmônico e os níveis de energia. Desculpa se eu fui muito rápido ali na última parte. Perfeito, Guilherme. E os níveis de energia vão vir dos épsilons, né? Isso, exatamente. Porque o epsilon é o que está relacionado com a energia, né? Lembrando do início lá onde a gente definiu o epsilon, né? O epsilon é o que aqui, né, que está a definição do epsilon. Aqui o epsilon é o que está relacionado com a energia, né? Perfeito. Vitorino, obrigado. Tá? Na Não sei aula se que vem, tem alguma dúvida. Tá ok? Feito. Valeu, até quinta, então. Obrigado. Abraço, pessoal. Bom descanso. Se cuida. Que deu no tempo, Guilherme, é que eu me atrasei muito ali nos exercícios, né? Tá me ouvindo?